Paz e amor. Encontro-me mais uma vez para falarmos sobre a influência moral do médium. Para caso nós estejamos trabalhando ou começando a trabalhar, nós já sabemos o que pode, o que não pode, como se recorrer a determinadas coisas. A instrução seguinte nos foi dada a esse respeito por um espírito do qual já reportamos várias comunicações. Então esse espírito diz: já dissemos, os médiuns enquanto médiuns não têm senão uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica que transmite despachos telegráficos de um ponto distante a um outro ponto distante da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre seu aparelho. Quer dizer, do mesmo modo que o tac-tac do telégrafo desenha a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, do mesmo modo nos comunicamos através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo material. E assim por diante. Mas também o que queremos ensinar por intermédio do aparelho medianímico. Mas, do mesmo modo que as influências atmosféricas atuam, perturbam frequentemente as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médium atua, perturba, algumas vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-lo passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, o mais frequentemente, essa influência é anulada por nossa energia, nossa vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de uma alta importância filosófica, as comunicações de uma perfeita moralidade, são transmitidas, por algumas vezes, por médios pouco próprios a esses ensinamentos superiores, ao passo que, por outro lado, as comunicações pouco edificantes chegam também, algumas vezes, por médios envergonhados de lhes terem servido de intérpretes. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos semelhantes chamam os espíritos semelhantes e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores quando têm à mão bons aparelhos medianímicos e bons médios numa palavra. Os médios levianos e pouco sérios chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. Por isso, suas comunicações são marcadas por banalidades, frivolidades, ideias sem sequências e frequentemente muito heterodoxas, espiritualmente falando. Certamente, eles podem dizer, e dizem algumas vezes, boas coisas, mas é nesse caso, sobretudo, que é preciso fazer um exame sério e escrupuloso, porque, no meio dessas boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e com uma perfídia calculada fatos controvertidos, asserções mentirosas, a fim de enganar a boa-fé dos seus ouvintes. Deve-se, pois, podar, sem piedade, toda palavra, toda frase equivocada
e não conservar do ditado o que a lógica não aceita, o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessas naturezas não são temidas senão pelos espíritos isolados, pelos grupos recentes e poucos esclarecidos, porque nas reuniões onde os adeptos são mais avançados e adquiriram experiências, a gralha, que se adorna com plumas de pavão, é sempre implacavelmente despedida. Não falarei dos médios que se comprazem em solicitar e escutar comunicações indecentes. Deixemos que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Aliás, as comunicações dessa ordem procuram elas mesmas a solidão e o isolamento. Não poderiam, em todo caso, senão provocar o desdém e o desgosto entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Mas, onde a influência moral do médium se faz realmente sentir, é quando este substitui suas ideias pessoais às que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. É então quando aurem na sua imaginação as teorias fantásticas que ele próprio crê de boa fé, e resulta então de uma comunicação intuitiva. Há frequentemente então 1000 a 1 apostar contra 1, que isso não é senão um reflexo do espírito pessoal do médium. Ocorre o mesmo fato curioso de que a mão do médium se move algumas vezes quase mecanicamente impelida, que é por um espírito secundário e zombeteiro. É contra essa pedra de toque que vem se quebrar as imaginações ardentes, porque arrastados pelo entusiasmo de suas próprias ideias, pelo falso brilho dos seus conhecimentos literários, os médios desconhecem o modesto ditado de um sábio espírito e, abandonando a presa pela sombra, o constitui por uma paráfrase pomposa. É contra esse terrível escolho que vem igualmente malograr as personalidades ambiciosas que, a falta de boas comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como obras desses mesmos espíritos. Eis porque é preciso que os dirigentes dos grupos espíritas estejam dotados de tato excelente e de uma rara sagacidade para discernirem as comunicações autênticas daqueles que não o são e para não melindrar os que se iludem a si mesmo. Na dúvida, abstém-te, diz um dos vossos antigos provérbios. Não admitais, pois, o que não for para vós de uma evidência certa. Desde que uma opinião nova se apresenta, por pouco que vos pareça duvidosa, passai pelo crivo da razão e da lógica, o que a razão e o bom senso aprovam, rejeitai-o ousadamente. Vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma mentira, uma só falsa teoria. Com efeito, essa teoria poderíeis edificar todo um sistema que desabaria o primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre uma areia movediça, ao passo que, se rejeitais hoje certas verdades, porque não são demonstradas lógica e claramente, porque logo um fato brutal, uma demonstração irrefutável, virá delas vos afirmar a autenticidade. Lembrai-vos, contudo, ó espíritas, que não há nada de impossível para Deus e para os bons espíritos, senão a injustiça e a iniquidade. O espiritismo está bastante difundido agora entre os homens e tem moralizado suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina
para que os espíritos não sejam obrigados a usar mais ferramentas e nem médios imperfeitos. Se, pois, agora um médio qualquer que seja, por sua conduta, os seus hábitos, por seu orgulho, por sua falta de amor e de caridade, dá um legítimo motivo de suspeita, repelir suas comunicações, porque há uma serpente escondida na erva. Eis minha conclusão sobre a influência moral do espírito. Mais uma vez, falada por Erasto, que sempre está falando ele, o Timóteo, sempre em comum a respeito desse problema todo, né? Que tem que ser resolvido, né? Porque se nós temos que resolver, fazer alguma coisa, nós temos obrigação de estudar, de nos aprimorar para apresentar de fato algo que faça, que ajude, né? O que adianta lutar por uma causa se não está sendo válida para ninguém, né? E para isso nós devemos nos desvelar em estudos, em conhecimentos, em leituras, e passar para outros irmãos, mesmo que ele esteja indiferente, vagarosamente ele vai tendo as suas conclusões, pensando, ouvindo, até que seja um momento, nossa, como eu estava pensando, como eu deveria ter seguido isso. Eu vou começar a ler, vou começar a me instruir. E começa então com aquelas perguntas para pessoas, mas o que acontece mesmo se eu fizer isso? Mas como que eu tenho que fazer para desenvolver tal coisa? E assim por diante. E assim, gente, cada um de nós fazemos para esse, para aquele, o outro fazendo para o outro, é que nós vamos ajudar, passo a passo, momento a momento, e nos melhorando, melhorando o próximo, melhorando a todos, para que nós futuramente nós temos uma humanidade melhor. Até lá,